Paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da terceira lição do quarto trimestre de 2025, a terceira lição que tem o tema o corpo e as consequências do pecado, né? Porque todo aquele que comete o pecado através do corpo está cometendo pecado contra si mesmo, e isso vai ter o quê? Consequência. Quarto trimestre de 2025, como você já sabe, tem o tema corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E para o ser humano ser reintegrado, né, para ele ser restaurado, é preciso que ele aceite Jesus Cristo, o único que pode restaurar ele integralmente, porque o homem sem Jesus, ele é um homem caído, ele é um homem distante de Deus, mas para ele se aproximar de Deus e para ele ser restaurado, é preciso que ele aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o único que pode perdoar pecado, o único que pode escrever o nome do homem no livro da vida e dar direito à eternidade. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Agradecer por você que se inscreveu recentemente no canal, que tem confiado no nosso trabalho. Curta, comente e, se for possível, compartilhe esse canal com mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da quarta-feira, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 13, que tem como tema: os homens maus vão de mal a pior. Todo aquele que pratica maldade, ele só vai de mal a pior, né? Ele não vai muito longe, ele não prospera. Ele pode prosperar momentaneamente, mas o fim dele é trágico. E segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 13, vamos começar a partir do versículo 10, né, que tem como epígrafe: exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Paulo exortando a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 13, diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, das quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Veja que ele deixa bem claro: os homens maus, eles vão de mal a pior, enganando e sendo enganado, né? No verso 13: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. É isso que acontece com aquele que vive no engano. Ele vai enganar e vai ser enganado. E o fim dele é o quê? É trágico. Ele vai de mal a pior. Começa mal e termina mal, né? Mas o ser humano, ele tem que entender uma coisa: que Jesus é a única opção para ele. Ele não tem outra opção. A única opção de salvação, de perdão de pecado, é Cristo, né? E Cristo, ele veio ao mundo para isso, para salvar o homem, para salvar a criação de Deus, né? Porque o homem, proveniente da queda, ele se distanciou do seu Criador. Mas o seu Criador já tinha deixado uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E essa promessa foi cumprida. E Jesus vem para trazer o homem de volta para Deus. Jesus vem para fazer com que o homem seja reconciliado com Deus. É Deus reconciliando o homem consigo mesmo através de Cristo. Então, Cristo é a única opção para o homem. Não existe outra opção. E segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 13, diz assim: o mundo sem Deus seguirá de mal a pior, mas o cristão deve permanecer firme no Senhor. Enquanto os homens maus se aprofundam no engano, nós somos chamados a andar na verdade, na santidade e na esperança da vinda de Cristo. Olha, o mundo, a gente vê aí que ele está indo de mal a pior, né? Nós não vemos expectativa nenhuma de melhora. Pelo contrário, cada vez mais se viredando pelo caminho do erro. Cada vez mais a maldade está aí se proliferando. Mas nós não devemos ficar surpresos com isso. E Paulo já deixava bem para nós aqui, na segunda carta de Paulo, no capítulo 3, né, que eu ia ter o quê?
tempos trabalhosos, né? Paulo vai dizer mesmo isso. Vê assim, no capítulo 3, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os tempos trabalhosos já chegaram, estão aí. Se no tempo de Paulo tinha tempo trabalhoso, no nosso também tem. Mas nós temos que ter uma certeza de uma coisa: isso é o prenúncio da volta de Cristo. E as coisas mais cada vez estão se proliferando. Muita injustiça, muita crueldade, assassinato todos os dias, violência todos os dias. Está igual, né? Na época antiga, que a violência se proliferou, está da mesma forma. Mas nós temos uma esperança. A esperança de que a qualquer momento Jesus pode raiar nas nuvens. E quando ele raiar nas nuvens, ele vai levar para ele todos os crentes fiéis, que foi uma promessa que ele deixou. É isso que nós devemos se apegar. Isso é que nós temos que ter no nosso coração. Aí continuando diz que este alerta de Paulo nos desperte para não sermos enganados, mas vivamos como luz em meio às trevas, que é isso que a gente deve fazer, viver como luz em meio às trevas. A gente está vendo aí que as coisas, o engano está prevalecendo, a violência, mas nós temos que ver como luz em meio às trevas, fazendo a diferença, mostrando a esse mundo corrompido que Jesus Cristo é a única salvação. Jesus Cristo é o único caminho que leva para o céu. Ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai, não é ninguém vem. Para vir a Deus, primeiro tem que aceitar a Cristo. Para ter direito à eternidade, primeiro Jesus. Ter perdão de pecado, Jesus. Ter o nome escrito no livro da vida, Jesus. Então tudo é Jesus. A única condição para o homem ser salvo, para o homem ter seus pecados perdoados, é aceitar Jesus Cristo. O homem caído, mas Deus não desperdiçou a sua criação. Mesmo o homem se afastando de Deus, mas Deus ama o homem, ama a sua criatura. Por isso que lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, ele deixou bem claro, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, nós não temos como medir o tamanho desse amor, mas mostra todo o amor de Deus pela sua criação, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário, para perdoar o pecado do homem. Mesmo a gente vendo aí uma corrupção tremenda, a violência aumentando, mas tudo isso aí está dentro do plano de Deus, que nada foge do controle dele. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo, está em todo lugar, contemplando os bons e os ruins. E tudo está dentro do controle de Deus. Tudo está dentro do planejamento dele. Tudo que acontece é um alerta para o homem se voltar para Deus, voltar para o seu Criador, porque o seu Criador só tem o melhor para ele. Amém?